lá, Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar nesse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Quem não quer prosperar e ser bem sucedido? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Feche teus olhos por um instante. Pai, eu te louvo por essa palavra. Eu peço que o Senhor continue manifestando a tua glória, falando conosco. O Senhor é Deus que se revela, o Senhor é Deus que arde no nosso coração. O Senhor sempre ministra no particular a cada um. Fala, Senhor, com cada um, que queime o nosso coração, ó Deus, que seja palavras diretas, a qual nós vamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Deus, pela tua graça, usa a minha vida, fala conosco, Senhor, e nós vamos ouvir a ti, sair daqui para produzir. Assim eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a mensagem é essa aí. Chegou o tempo, né? Deus está dizendo que é a hora. É a hora de você atravessar o seu Jordão. E aí você me pergunta: o que é esse Jordão aí, pastora? Esse Jordão aí, esse povo estava saindo do deserto. Lembra da palavra de domingo passado também? Olha como Deus vai ligando as coisas, né? Eles estavam no deserto, estavam indo rumo à terra prometida. Só que agora a palavra começa a dizer que o servo Moisés é morto. Meu servo Moisés é morto. E era ele que estava de frente, conduzindo o povo de Deus, os israelitas, tirando do Egito rumo à terra prometida. E agora, quem foi incumbido para pegar esse povo e levar para a terra prometida? Josué. Só que aparece aqui no versículo 2, o próprio Senhor dizendo para ele: atravesse o Jordão. Deus está dando uma ordem aqui. Então hoje a ordem para mim e para você é: atravesse o Jordão. Hoje, atravesse o Jordão. O Jordão vai simbolizar um tempo novo. Porque aquele povo estava saindo do deserto, estava indo para a terra prometida. Deus está dizendo que é o fim de um ciclo para se iniciar um novo. Tem bênção de Deus. Mas para
para isso nós precisamos aprender a atravessar o Jordão. E esse Jordão pode ser um desafio, assim como foi para Josué. Porque pare para pensar. Moisés morreu e Josué foi assumir. Ele tinha que assumir o posto para conduzir aquele povo. Era fácil não. Conhecendo a história, o tanto que Moisés sofreu com aquele povo. Agora chegou a vez de Josué, um guerreiro, um líder. A gente percebe que Deus chamou porque Deus já o havia capacitado. E por 3 vezes, a gente percebe que Deus fala para ele: não tenha medo, seja forte e corajoso. Porque, irmãos, o que tinha à frente não era fácil, eles tinham que enfrentar. Existiam muitos inimigos para serem enfrentados. Então eu não sei como que é o seu Jordão que você precisa atravessar, mas hoje Deus está falando para viver as promessas. Você tem que atravessar o Jordão. Está lá do outro lado, está fácil. Lembra? Rompendo limites. Nós chegamos até um certo ponto. Está na hora de ir avante. Está na hora de avançar. Não é hora de retroceder, é hora de atravessar. Então eu não sei o que Deus vai falar no particular de cada um. Mas é um tempo de se tomar atitude, de se levantar, de obedecer, porque Deus está falando. Atravesse o Jordão. Então o Jordão para nós simboliza uma nova estação, um novo começo, um novo tempo, um novo ciclo. Tem algo novo de Deus. E às vezes a gente está tão preso com algumas coisas do passado que nós não estamos percebendo e não conseguimos se mover. Primeira coisa que eu percebo na palavra: romper com o passado. Porque quando Deus fala assim: Moisés, o meu servo está morto, não dava mais para Josué esperar em Moisés. Agora era ele que tinha que romper, era ele que tinha que ir para frente. Agora era ele que estava incumbido a isso. Agora era a missão dele. E não dá, irmãos, para nós ficar preso naquilo que já morreu, naquilo que Deus já tirou, naquilo que é passado. Não dá. Deus está falando: Moisés, o meu servo, está morto. O que é que Deus já tirou da tua vida e você insiste? Às vezes Deus arranca algumas pessoas. A gente tem um tempo de luto, mas nós temos que romper com isso. Por quê, irmãos? Porque tem algo grande de Deus. Nós precisamos atravessar, então não pode ser algo que te paralise. Porque a palavra lá em Isaías 43 diz: não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas, porque o Senhor está fazendo coisas novas, e nós ficamos presos no passado, em coisas que já morreu. Mas está na hora de você se libertar disso e você continuar seguindo, olhando para frente, olhando para aquilo que Ele já está fazendo. Vocês não estão percebendo? A palavra vai dizer: eu estou fazendo coisas novas. Vocês não estão percebendo? Por quê? Porque nós ainda estamos presos no passado. Nós ainda estamos olhando para aquilo que já morreu. E Deus está falando: atravessa. Deixa o que passou para trás. Eis que faço tudo novo. E nós precisamos olhar para frente. E é assim que Josué fez. Por isso que Josué recebeu dessa palavra de ânimo de Deus. Porque fica imaginando uma pessoa que contava com o líder, com Moisés, que indicava, que fazia os prodígios, porque Deus usava a vida de Moisés. E a gente estudou sobre isso, ministrei sobre isso no domingo. Mas agora chegou o tempo dele. E às vezes nós não aproveitamos as oportunidades que Deus está nos dando, porque nós estamos presos no passado.
hora de deixar o luto, de deixar para trás aquilo que te prende. E você sabe o que é que está te prendendo, que está te impedindo de atravessar o Jordão para viver o novo, viver as promessas. Tem coisa que morreu e você vai ter que aprender a se separar dela. Aprenda a encerrar ciclos. Porque senão, se nós não aprendermos a encerrar, nós vamos ficar assim, não é? Vivendo sempre as mesmas coisas. E o ano virou. E eu te pergunto, você já viveu coisas novas? Você já se dispôs a fazer algo novo? Quais foram as suas atitudes para viver o novo de Deus? E hoje o Senhor está te chamando. Avance para aquilo que eu já preparei. Aleluia! Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu percebo, o povo de Deus está muito desanimado. Meu Deus! Às vezes a gente chega na igreja de um desânimo, um cansaço. A gente chega assim, a gente se ocupa com tantas tarefas, com tantas coisas que talvez nem seja uma prioridade na sua vida, mas o povo de Deus está desanimado. E eu posso falar uma coisa para você, que Deus, Ele não gosta de desânimo não, porque se Ele gostasse, Ele não ia falar para Josué se animar. Seja forte, corajoso. Ele falou por 3 vezes, irmãos, sem ânimo ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo a gente vai ficar reclamando. A gente vai ver empecilhos para tudo. Deus, Ele é contra o desânimo. Toda vez que você estiver desanimado, lembra disso. Deus é contra o desânimo. Porque é uma coisa certa. Deus, Ele já fez todas as coisas. Agora nós que precisamos fazer a nossa parte. Por quê? Ele preparou tudo. Depois, se você continuar lendo versículo, capítulo 4, capítulo 3, onde eles atravessam o Jordão, sabe o que a palavra vai dizer? Que Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Eles viveram mais um milagre do mar, do rio Jordão se abrir. Passaram pelo mar vermelho, agora eles estavam vivendo a experiência do Jordão. A palavra está dizendo que eles passaram com o pé enxuto. Deus, Ele faz. A parte de Deus Ele faz. Mas a nossa parte é atravessar. A nossa parte é romper. Pela fé. Porque é um homem de fé, Josué. Se nós não tivermos fé, nós não vamos dar um passo. Nós precisamos andar por fé. Essa é uma realidade das nossas vidas. Eu quero te dar 3 dicas nessa palavra aqui. 3 formas de gerar ânimo no teu coração. Quem quer essas 3 dicas preciosas? É? Está na palavra. Versículo 6. Vamos ler de novo. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Primeira coisa aqui para você produzir ânimo, sabe qual é? As promessas de Deus. Glória a Deus. Primeira coisa, o que produz o ânimo é a promessa. Escreva aí, presbítera. A segunda coisa, o que gera ânimo? Está lá no versículo 7. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem da direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. O que gera ânimo é agir de acordo com a vontade de Deus. Olha que precioso. Terceira coisa, agora vamos manter o ânimo.
Nós vamos produzir, vamos gerar e agora nós vamos manter. Como? Está lá no versículo 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tema nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Irmãos, Josué sabia que ele não era só. Que da mesma forma que Deus foi com Moisés, era com ele. Olha a palavra que o Senhor está dizendo aqui, que Ele estará com você por onde quer que você andar. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. Isso tem que trazer um ânimo para dentro de você. Isso tem que manter esse ânimo queimando dentro do teu coração. Então talvez você esteja desanimado demais, talvez porque você não esteja conseguindo produzir esse ânimo através das promessas. Eu não tenho promessa. Como não? A Bíblia é recheada de promessas. Uma delas que anima teu coração e precisa animar que você não é sozinho. Que Deus é com você. Outra promessa que anima muito meu coração é que Ele vai voltar. Precisa alegrar o nosso coração. Quantas promessas Deus tem feito para nós. Quantas coisas nós podemos viver. Mas para isso nós precisamos estar com ânimo. Nós não temos que jogar esse cansaço fora, toda a preguiça. Sabe, às vezes a gente está tão desmotivado e a gente precisa aprender que o Senhor é aquele que supre todas as nossas causas, todas as nossas necessidades. Ele é um Deus que supre, Ele tem suprido. Muitas pessoas que procuram beber de cisternas, de outras fontes, a gente sabe, nada sacia. Mas quando nós temos o Senhor, tudo tem que vir dessa presença. Ele é uma fonte inesgotável. Até alegria, pessoas buscando alegria em outras coisas. Às vezes a alegria está num bem material. É um carro, eu quero tanto um carro. Aí Deus tira o carro, acabou a alegria. A nossa alegria tem que estar em Deus. Essa alegria nunca morrer. Nossa alegria tem que ser totalmente de estar nessa presença. Aleluia. E sabe, irmãos, que eu lembrei de Davi quando ele estava na guerra. Ele estava morando em Ziclag, uma cidade. E ele estava em batalha. E quando eles voltaram para essa cidade, eles viram que os amalequitas tinham levado as esposas, tinham levado os filhos, tinham queimado todas as coisas. E diz a palavra que eles choraram, até não ter força mais para chorar, de tamanha angústia, desespero. Só que aquele povo se virou contra o próprio Davi. Eles queriam apedrejar Davi. Aí eu quero colocar para vocês 1 Samuel 30, o versículo 6. Olha só, que coisa mais linda. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas, olha que lindo, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Ele precisa ser a fonte para nós. Nós precisamos conseguir colocar Deus no centro. Ele é tudo. Ele é aquele que supre tudo. E é Ele que vai trazer um ânimo para nós. A palavra dele precisa ser de ânimo para as nossas vidas. Até mesmo essas palavras que quando você chega aqui é confrontante. Você fala, nossa, precisa trazer um ânimo sobre a tua vida, porque é Deus querendo te salvar, te transformar, te resgatar, te aperfeiçoar. Nunca vai ser para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. Então busque essa fonte de ânimo, que é o próprio Deus na tua vida. As circunstâncias estavam sendo difíceis, está aí. Davi sofreu ataque. Aqui a gente percebe que para
precisamos se animar no Senhor, se reanimar no Senhor, assim como Davi. E eu fiquei pensando naquele paralítico também, de Cafarnaum. Eu sei que ele estava lá deitado. E eu achei interessante porque, como é bom andar com gente animada, né? Esses dias nós fizemos uma visita na Taiara. Às vezes tem uma irmã nossa desanimadinha, sabe? Aí quando chegam as irmãs, né? Animada, anima também. A gente se anima, por isso que a gente precisa uns dos outros. Como é importante a nossa comunhão, a nossa amizade. Como é importante nós cuidarmos. Porque esse paralítico estava lá, naquela cama, e chegou os amigos, os 4 amigos. Jesus está na cidade. Nós vamos levar você para ele. Ah, não vou sair da cama, não. Então nós vamos levar você na cama e tudo. O amigo animado é assim. Não tem tempo ruim. Não tem impedimento. Ah, não quer se levantar? Não quer que a gente leve no colo? Não é na cama mesmo. Vamos, mas vai. E eu fiquei pensando sobre isso. Chegou lá, a porta entupida de gente. Aí ele logo falou: eu falei, tá cheio, não vai dar para entrar. Aí o amigo animado: vamos dar um jeito, vamos abrir um buraco no telhado. Não é? Mas você vai ver Jesus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque põe para mim Mateus 9:2, Vini. Porque antes do Senhor curar esse paralítico, ele falou algo. Ó, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: o quê? Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Antes de vir a palavra de cura, Deus falou para ele: coragem. Eu falei: Deus, por quê? Por que o Senhor já não falou: levanta, pega o teu leito e anda? Por que primeiro foi coragem? Porque eu fiquei imaginando, se Jesus curasse ele, desanimado, será que ia adiantar alguma coisa? Porque o desânimo paralisa a gente. Depois que ele falou isso, coragem, os seus pecados foram perdoados, aí sim Jesus falou para ele: levante, pegue a tua cama e ande, vai para a tua casa. Primeiro, Deus precisa curar o desânimo de dentro de nós. Assim como perdoar os nossos pecados, para nós vale muito mais saber que nós somos perdoados. Antes da cura, eu preciso entender, olha que alegria é um presente para nós receber o perdão de Deus. Então hoje Deus está dizendo para mim e para você: coragem, se anime, porque tem coisas vindo aí, e você precisa de ânimo, porque senão você vai aproveitar o quê? Você vai usufruir o quê? Com esse desânimo? Aleluia! Glória a Deus! E há pessoas que precisam ser curadas do desânimo antes dessa cura física. A pessoa desanimada, ela não tem iniciativa para alcançar o seu foco. Se sente fraca, impossibilitada de viver os seus sonhos, se tornando assim uma pessoa paralisada, infrutífera. Por isso que nós temos que sacudir o pó, né? A gente não pode ficar triste, nem quando você vai falar de Jesus, a pessoa não quer. Jesus ensina: sacude o pó e anda. Problema dele, que não quis. Pelo menos nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos se reanimar todos os dias no Senhor. Aleluia. E a terceira coisa: Deus está te tirando
espera. Perceba isso. Deus está te tirando do tempo da espera e te levando para um tempo de conquista. O pastor abriu o culto falando sobre isso. O esperar com paciência não é ficar inerte, não é fazer nada. Nós precisamos romper. O povo estava saindo do deserto e entrando na terra prometida. Entre nós e os nossos sonhos sempre haverá um Jordão. E você precisa estar pronto. Porque Deus deu a ordem. Ele falou: atravessa o Jordão. Então essa é a hora que Deus está te chamando. Agora é a hora de agir. Eu falo para Deus: Deus, eu preciso ter discernimento de tempo. É precioso para nós o discernir o tempo de Deus. Porque há tempo para todas as coisas e nós precisamos discernir o tempo para agir. Se é para fazer, se é para esperar. E às vezes nós se atropelamos. E nós precisamos buscar o Senhor do tempo. Peça em oração. Essa palavra é pontual para quem está aqui. Poderia estar cheia a igreja, mas você está. Essa palavra é para você. Então está na hora. Chegou esse tempo. Deus está te tirando do tempo de espera. É tempo de conquistar. Aleluia. A vitória vem de Deus. Mas nós temos que atravessar o Jordão. Quarta coisa aqui que Deus falou nessa palavra. A palavra é a sua base para romper e prosperar. Eu ministrei sobre nós renovarmos a nossa mente através da palavra, porque Deus estava tirando a escravidão de dentro de nós. E isso acontece através do quê? Da palavra. Renovando a nossa mente, nos dando uma mente de filho, a qual entende que tem herança, a qual entende que tem promessa. E hoje Deus está dizendo: a palavra é a sua base para romper e prosperar. Se queremos atravessar o Jordão, precisamos ter uma vida de leitura bíblica, de entender a palavra e assim ser conduzido por ela. Glória a Deus. 3 coisas aqui que essa palavra fala. Meditar na palavra de Deus, está aqui. Deus estava falando para Josué: medita de dia, de noite. Irmãos, não dá para mim trazer uma palavra para vocês se eu não parar para meditar. Nós não vamos achar um monte de coisas se nós não pararmos para meditar. E a meditação traz entendimento. É isso que muda todas as coisas. Às vezes nós estamos num projeto de leitura, mas nós lemos muito rápido. E nós não pegamos nenhum versículo para meditar. Porque eu não sei vocês, mas quando eu estou lendo, algumas coisas acendem. Parece que faz assim, ó. Já teve essa sensação? Parece que até aumenta a letra. Porque é ali que Deus está querendo mostrar algo em especial. E aí eu fico meditando na história, meditando no personagem, meditando na época, meditando em cada palavra que Deus está falando. Comece com um versículo. Todos os dias você está lendo um capítulo. Nós estamos lendo agora um capítulo de Gênesis e um de Mateus. Daqui a pouco nós já estamos acabando, né? Escolha um versículo para você estar meditando. Peça para o Espírito Santo te dar esse entendimento. Sabe por quê? Porque a próxima etapa que Deus fala para Josué, para ele falar da palavra. E às vezes nós ficamos com vergonha. Zoedia, eu lembrei de você, de falar.
entendimento, nós queremos que as pessoas vivam isso também. Que as pessoas entendam também aquilo que Deus revelou para você. E a nossa missão é falar, é propagar, é levar as boas novas. Que nada nos paralise. Se você está lendo, é até motivos de oração. Eu falei para a Zuleide, eu estava falando para ela, ora a palavra. As pessoas falam, eu não sei, eu não tenho assim, como que eu vou falar com Deus? O que eu vou falar? Eu falei, abre o Salmo. O Salmo é ótimo para oratória. Medita no Salmo. Começa a orar a palavra em Salmos. Deixa Deus revelar a grandeza, a profundidade. Às vezes a gente acha que é tanta coisa aqui, meu Deus, eu vou ter que ler tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é mais profunda do que extensa. E nós precisamos de profundidade. E nós só vamos ter se nós pararmos para meditar na palavra de dia e de noite. E aquilo que eu entendo, eu começo a falar. Eu não me calo. E depois de meditar, de falar da palavra de Deus, porque eu também não posso só falar. Eu preciso fazer. Eu preciso agir. Eu preciso praticar, porque senão eu vou ser um hipócrita. E quem aqui quer ser bem-sucedido e bem-aventurado? Está aí para você. Medite, fale e faça. Obedeça a palavra de Deus sem negociar. Às vezes a gente quer negociar. Mas isso aqui. Mas era aquele povo. Agora nós estamos na graça. Nós podemos tudo. Aí eu peguei aqui o versículo de Josué. Antes deles atravessar o Rio Jordão. Está lá no versículo, capítulo 3, o versículo 5. Que diz assim: Josué disse ao povo: santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O nosso Deus é santo e Ele continua sendo santo. E todas as vezes que eu medito na palavra, que eu entendo, eu encontro esse Deus santo. E a palavra, ela nos lava. Nós, cada vez que se aproximamos mais de Deus, mais parecidos ficamos. E Deus continua sendo santo e Ele continua dizendo: sede santos, como eu sou santo. Então não dá para negociar. A palavra de Deus não se negocia. Nós apenas obedecemos. Se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, não negocie a palavra de Deus. Está aí 3 bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Medite, fale e faça. Amém? Glória a Deus. O falar. Às vezes a gente se cala, né? Às vezes a gente deixa de falar porque, eu não sei pregar. Eu vou ler aqui para vocês uma história verídica. Em uma pequena cidade na Inglaterra, tinha um presbítero que chamava John Wesley. Não sei falar inglês, mas é mais ou menos isso aí. Observava da janela a nevasca. E ele precisava ir abrir a igreja, porque o pastor, por certo, ele não ia conseguir chegar. E havia ali poucas pessoas. Da janela ele começou a avistar e ver. Estava complicado, as pessoas estavam ali. E ele precisava sair da janelinha dele e lá abrir a igreja. E a história diz que ele não era um pregador, mas ele era um presbítero. E ele tinha a chave da igreja. E ele foi, irmãos. Ele abriu aquela igreja, em meio à nevasca. Tinha poucas pessoas, mas entre aquelas poucas pessoas existia um adolescente de 13 anos de idade. E
E a história diz que ele abriu a palavra, as Sagradas Escrituras em Isaías, que dizia assim: olhai para mim e sede salvos. Sabe o que aconteceu? Essa palavra entrou de uma forma sobrenatural no coração desse jovem. Atingiu o coração dele. E sabe qual era o nome desse adolescente? Charles Spurgeon. Agora eu pergunto para você: será que nós podemos se calar? Será que de repente nós podemos falar da palavra de Deus e ter alguém aqui que depois vai ganhar multidões? Porque a gente conhece o Charles Spurgeon e ele é considerado o príncipe dos pregadores. Tem na Bíblia, né? Você ganhou uma dele aí. Não é uma coisa linda? E a gente conhece ele. Imagina se esse presbítero tivesse se calado. Vou abrir a igreja não. Ai, não vai ninguém. Ai, só tem um pouquinho, eles vão embora. Irmãos, que nós nunca venhamos se calar. A gente não tem noção. A palavra não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder, e quando ela é liberada, tem virtude do céu. Não é a palavra da pastora, não é a palavra da Miriam, não é a palavra da Tati, não é a palavra do Hélio, não é a palavra da Lara, não é. É a palavra de Deus que nós precisamos abrir a nossa boca e falar. É uma semente, irmãos, que a gente nem imagina como ela pode produzir. Deus vende. Por mais simples. Então, a história diz que ele não era um pregador. Nunca pregou. Abra a palavra de Deus. Assim como eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, que ele fala: fale a palavra, explique a palavra e aplique a palavra. É isso. Se você não souber explicar, se você não quiser, só leia a palavra e deixa Deus tomar conta. Irmãos, teve um culto aqui que eu nunca vou esquecer na minha vida. Deus me deu um versículo. Ele me deu um versículo e eu citei esse versículo e eu não consegui falar uma palavra, somente a Escritura. A igreja tremeu todinha. Quem estava aqui sentiu tanta presença e a glória de Deus. Eu nunca vou esquecer desse culto. E eu só li um versículo. E eu fui para falar, eu não consegui falar. A igreja já estava tomada pela glória de Deus. E é isso que nós precisamos viver. Então não se cale, medite, tenha um entendimento, fale a palavra e aplique a palavra. Pratique ela. Glória a Deus por isso. Temos muitos desafios. É assim ou não é nas nossas caminhadas? Na nossa vida. Nós temos desafio na família, temos desafio no trabalho, nós temos desafios na igreja, nós temos desafios. E glória a Deus por isso. Nós precisamos ser um povo que tem sangue nos olhos, né? Como dizem. Nós precisamos avançar. Qual é o desafio? Peraí, mas qual é o tamanho do meu Deus? Ele falou que é comigo, então vamos. A ordem foi dada. Não temas. Qual foi o salmo que o Senhor leu? 27. Salmo 27. Coloca para mim, Vini. 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem mesmo que você tem medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? E o Senhor está dizendo para você: seja forte e corajoso. Receba essa palavra de ânimo sobre a tua vida. E chega de viver as mesmas coisas.
Deixe no passado que passou. Prossiga para o alvo. Olhe para frente. Tem coisas novas chegando. Aleluia. É tempo de se levantar e obedecer. É tempo de experimentar milagres de Deus. Quem aqui não quer experimentar os milagres do Senhor? Receba essa palavra no teu coração. Aleluia. Que você não esqueça. Sábado Deus deu a palavra do joelho e trigo. E a palavra é como uma semente. Ela é lançada. Só que enquanto nós estamos dormindo, distraído, o inimigo vem e a rouba. Por isso que é bom escrever. Por isso que é bom nós meditarmos na palavra. Gravar ela na tábua do nosso coração. Não esqueça não. Deus te deu ferramentas poderosas. Amém?